Olá, galerinha animada, tudo bem com vocês? Aqui é a Mila que está falando com vocês e hoje eu quero falar com vocês que já são maiores, né? E eu quero trazer uma palavra de Deus direto do coração dele para o seu coração. Você pode me dar uns minutinhos da sua atenção? Hoje eu quero falar com vocês sobre gratidão. A gratidão, ela é muito mais do que apenas agradecer. É muito mais do que dizer apenas obrigado. A gratidão é um sentimento, assim como o amor, assim como a raiva. A gratidão, ela é um sentimento de alguém que é grato a alguém por alguma coisa que aquela pessoa fez. Gratidão, reconhecimento por um benefício recebido, agradecimento. Nós podemos ser gratos às pessoas que cuidam de nós, nós podemos ser gratos aos nossos pais e, acima de tudo, devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Tem muitas pessoas que carregam dentro de si sentimentos que não são tão bons, né? Tem pessoas que andam pesadas por aí. Eu tenho certeza que se você parar para pensar em alguém, das pessoas que você conhece, com certeza você vai se lembrar de alguém que vive reclamando. Tenho certeza que você vai se lembrar, né? São pessoas que não são gratas pelas coisas. Elas vivem reclamando do sol, da chuva, do vento, do frio, não é mesmo? E aqui eu trouxe essa sacola aqui, né? Que seria uma sacola muito pesada para representar alguém que carrega dentro de si alguns sentimentos que nós vamos falar agora. Por exemplo, uma pessoa que tudo para ela é assim, que raiva, né? É uma pessoa que vive amargurada, uma pessoa que vive, sabe, chateada e chateando as pessoas, não é mesmo? Ai, que raiva, ai, que ódio, ai, que isso, ai, que aquilo. Você conhece alguém assim? Cuidado, porque de repente você pode ser uma pessoa assim, né? É muito ruim ficar perto de pessoas que não são gratas, que não são agradecidas pelas coisas que acontecem. Tem pessoas que carregam esse fardo dentro de si, esse peso dentro de si, né? Do também não vai dar certo, né? Aquela pessoa, tudo que ela vai fazer, ela acha assim, nossa, isso não vai dar certo, aquilo não vai dar certo, eu vou fazer uma atividade, mas não vai dar certo. Eu vou começar a fazer exercício físico, mas não vai dar certo. Eu vou começar a mudar de comportamento, mas eu acho que não vai dar certo, né? Para aquela pessoa, aquilo que ela carrega dentro dela é tão pesado, a falta de agradecimento é tão pesada, que ela acha que nada vai dar certo na vida dela. Tem pessoas também que carregam dentro de si o medo. Essas pessoas, elas têm medo de que as coisas vão dar errado, elas têm medo de falhar, elas têm medo de fracassar, né? E elas carregam, sabe, esse fardo dentro de si, esse peso dentro do coração, de que ela vai falhar o tempo todo. Você conhece alguém assim? São pessoas pesadas, não é mesmo? São pessoas difíceis de conversar. Mas a Bíblia nos diz lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, a parte B, diz assim: Sejam agradecidos. O agradecimento, a gratidão, faz com que nós nos tornemos pessoas mais leves, pessoas menos rancorosas, pessoas mais agradáveis, não é mesmo? E a gratidão é uma coisa leve, ela não é uma coisa pesada, como esses outros sentimentos, como a raiva, como a frustração, como o medo, que a gente acabou de ver aqui, né? Lá no Salmo 138, que é um salmo que eu quero ler com você, esse salmo, ele é uma oração de agradecimento do salmista Davi.
E eu queria frisar com você alguns pontos muito importantes desse salmo. Vamos lá comigo? Salmo 138. São 8 pontos, muito rapidinho, eu preciso que você preste bastante atenção, tá? O primeiro ponto desse salmo é o seguinte, ele diz assim: Salmo 138, 1. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Então o salmista Davi aqui, ele estava agradecendo ao Senhor de todo o coração dele. Com tudo que havia nele, ele estava sendo grato, né? Depois ele diz assim, lá no versículo 2. Salmo 138, 2. Por causa do teu amor e da tua fidelidade. Estava agradecendo a Deus porque Deus era amável com ele e porque Deus também era fiel, né? E depois, lá no finalzinho do versículo 2, ele diz assim também. Salmo 138, 2. Pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Aqui o salmista também estava agradecendo pelas promessas de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você sabe, de repente você pode ter aí na sua casa uma Bíblia que chama Bíblia das Promessas, né? Ela é toda marcada, alguns versículos são mais escuros. Se você pegar essa Bíblia e olhar, você vai perceber que a Bíblia é repleta de promessas para mim e para você. E precisamos agradecer por elas, porque se nós tomarmos posse, se nós acreditarmos, todas elas farão parte da nossa vida. A quarta coisa. Salmo 138, 3. Quando te chamei, tu me respondestes. Então, ele agradece a Deus porque Deus é um Deus que sempre nos responde. Deus é um Deus que não fica mudo, Deus não fica calado. A palavra dele nos diz que a mão dele está sempre aberta para nos abençoar. Os braços estão sempre estendidos. Maravilhoso, não é mesmo? Quinta coisa. Salmo 138, 3. E com teu poder aumentastes as minhas forças. Então o Senhor ele nos dá forças, ele nos fortalece. Quantas vezes nós pensamos que estamos cansadinhos, não é mesmo? Estamos cansados de estudar, estamos cansados das atividades de casa, estamos às vezes cansados, às vezes com algum problema no relacionamento com os nossos pais, né? E o Senhor nos dá forças para passar por tudo isso. Precisamos confiar e já agradecer por tudo que Ele está fazendo por nós. Depois a sexta coisa, diz assim, que Deus se interessa por nós, está lá no versículo 6. Salmo 138, 6. Tu estás lá nas alturas, mas mesmo assim te interessas pelos humildes. Olha que coisa linda, Deus, mesmo sendo um Deus tão maravilhoso, tão tremendo, tão grande, tão poderoso, rei como Ele se importa conosco. Ele se importa com as nossas coisas, com os nossos problemas, com as nossas dores. Que Deus maravilhoso, não é mesmo? A sétima coisa diz assim. Salmo 138, 7. Tu me dás segurança, a tua força me protege. Davi foi um rei que lutou muitas guerras, né? Ele foi um rei que esteve no meio de muita confusão também, mas Deus o protegeu e o guardou de todas essas coisas, porque o coração de Davi estava sempre disposto a se arrepender e a mudar de caminho, mudar de direção. Então o Senhor, Ele sempre nos coloca em segurança. E a última coisa que está lá no versículo 7 mesmo, é a oitava e última coisa, diz assim. Salmo 138, 7. Tu me salvas pelo teu poder. Ele nos salva pelo poder dele. Ele nos salva porque Ele nos ama. Ele nos salva dos nossos pecados. Então nós precisamos agradecer a Deus todos os dias. Olha que salmo mais maravilhoso, né? Precisamos reclamar menos e agradecer mais todos os dias ao Senhor. Combinado? Certinho? Bom, lembrando
que a reclamação, a murmuração nos deixa pesados, nos deixa amargurados, mas o agradecimento, a gratidão nos torna pessoas melhores e mais leves, ok? Agradeça sempre. Para essa semana, eu quero deixar uma atividade para vocês. Quero que vocês façam um pote que chama Pote da Gratidão. Diz que nós falamos hoje na nossa aula. Então você vai pedir para o seu pai, para sua mãe, um pote qualquer, tá bom? Aqui no meu caso, eu vou pegar aqui um potinho de sorvete, tá? E você vai pegar esse pote e você vai, olha, um pote, tá? Vazio, um pote qualquer, um pote descartável. E você vai decorar esse pote do jeito que você quiser. Se você quiser colar adesivos, se você quiser escrever, se você quiser pintar, se você quiser só simplesmente deixar ele assim mesmo, escrever com um pincel, tá ok? Você vai fazer a decoração que você quiser nesse pote e você vai colocar dentro desse pote uma coisa por dia pela qual você é grato, tá? Então você vai, por exemplo, no domingo, enquanto você estiver almoçando, você vai se lembrar, por exemplo, que você é grato pelos seus pais, não é mesmo? Que batalham, que ralam tanto para poder te dar de melhor. Então você vai pegar um papelzinho e você vai escrever lá: sou grato pelos meus pais. Vai dobrar esse papelzinho e vai, colocar dentro do seu pote, tá bom? Na segunda-feira você vai se lembrar de outra coisa pela qual você é grato, e na terça-feira outra coisa, e na quarta-feira outra coisa, na quinta, na sexta-feira outra coisa. E na sexta-feira você vai tirar uma foto para mim do seu pote e vai me mandar, tá ok? Na próxima aula eu vou comentar sobre os potes, tá? E nós vamos conversar um pouco sobre isso. É uma atividade muito importante para você fazer, tá? Precisamos desenvolver, aprender a ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos deixar de lado, a raiva, o pessimismo, o medo, e vamos passar a dizer muito mais: muito obrigado. Então eu quero terminar aqui dizendo para você muito obrigado por ter reservado esses minutinhos para poder ouvir a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus aqui comigo, tá bom? Um abraço para todos vocês, um beijo e até a próxima. Até mais!